Em teus braços eu me lanço, em tua graça eu descanso. Tu és a minha rocha, és a minha fortaleza, és a minha torre forte, és socorro na tribulação, és minha segurança, és a minha proteção. Estou seguro em tuas mãos, tu és a minha salvação, Senhor. Em teus braços eu me lanço, em tua graça eu descanso. Tu és a minha rocha, és a minha fortaleza, és a minha torre forte, és socorro na tribulação, és minha segurança, és a minha proteção. Estou seguro em tuas mãos, tu és a minha salvação, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte, Deus meu em quem confio, Deus meu em quem confio. Tu és meu Deus em quem confio. Em teus braços eu me lanço, em tua graça eu descanso, Senhor. Quero meditar com vocês hoje o Salmo 146. O título da revista e atualizada dessa versão é A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. E creio que esse é o momento mais oportuno para que nós possamos enxergar bastante da nossa fraqueza, enxergar com maior facilidade, né? Porque a gente tem dificuldade de ver que nós somos fracos. Aliás, a tendência do homem é ser autossuficiente, é a autossuficiência. A gente percebe isso até na criancinha. A criança pequenininha, ela muitas vezes não quer deixar ajudar a vestir roupa, a calçar o sapato. Eu sei, ela calça tudo errado, mas eu sei. Então, o homem também, na verdade,
A falta de maturidade, isso não tem a ver com a idade, mas a falta de maturidade é que leva o homem até mesmo depois de certa idade, depois de idoso, ainda querer ser independente. Mas esse salmo nos lembra de que nós somos fracos demais, que nós não podemos confiar na força do homem. E também o salmista nos leva a meditar principalmente na fidelidade de Deus, na força, na grandeza de Deus. Então ele começa dizendo: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. E ele termina com o verso 10 dizendo: O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Bom, voltando aqui, que eu falei a respeito de nós estarmos meditando verso por verso, então vamos voltar ao verso 1. Se você abriu a sua Bíblia ou seu celular aí na sua versão, vamos acompanhar comigo versos 1 e 2. Esses primeiros versos, eles são versos de louvor e o salmista diz: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Então ele está aqui dizendo, né? Davi ama fazer isso. A gente vê vários versículos dele, de Salmos, dizendo isso, ele ordenando a sua alma: louva, ó minha alma, ao Senhor. E essa deveria ser a maneira de nós começarmos cada oração. Se nós oramos muitas vezes por dia, que todas as vezes que nós lembrarmos de Deus, a gente comece a louvar. Não é barganhando, eu vou primeiro louvar o Senhor, agradar o Senhor. Não, mas isso fala de um estilo de vida, um coração grato, mesmo passando por momentos difíceis, mas que a primeira coisa que vem à nossa mente é que Deus é bom. Por isso é tão importante ensinar as crianças, né? Eu costumo dizer que nós deveríamos ensinar as crianças, desde que nascem, bebezinhas, a saber que Deus é bom. Então a gente falar, como é importante os pais falarem para o bebê: Deus é bom, filhinho, Deus é bom, minha filha. Falar tanto que quando eles chegarem aos 6 meses, eles já têm isso impregnado na mente, no coração deles, que Deus é bom, que Deus é bom. Então que a gente possa sempre dizer, como Davi: louva minha alma ao Senhor. O Salmo 103, ele fala, o Salmo 104 também, outros salmos, mas ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E olha que lindo isso, eu me lembro de uma palavra da Ana Teresa, muito boa sobre isso. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Davi já antevia, porque hoje nós podemos dizer: foi ele quem perdoou todas as nossas iniquidades. Foi ele que levou na cruz todas as nossas enfermidades. Gente, nós não precisamos ter medo, nós podemos declarar: ele já levou. E agora, desse momento, que se alguém está doente, algum amigo está doente, algum familiar, olha o verso 4 do Salmo 103.
É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Davi passou por várias situações, um homem de guerra, passou por momentos em que ele achava que não iria sobreviver, mas e aí ele diz com toda a propriedade: o Senhor tem poder para tirar alguém da cova, alguém já morto. Aliás, alguém que já morreu, já foi enterrado, como Lázaro. Mas Jesus tem o poder de ressuscitar, quanto mais de sarar. Mas voltando para o verso 2 aqui do Salmo 146, o salmista também diz, louvarei. O primeiro ele diz, louva, ele está ordenando. Depois ele já está fazendo uma promessa. Ele já, além de dar a ordem, ele está dizendo como se já tivesse acontecido. Como é importante isso, né? A gente já ter essa certeza em Deus. É Deus que vai me fortalecer. Deus vai mudar o meu estilo de vida. E esse é o momento, essa é uma fase. Essa é uma época, essa é uma oportunidade tremenda para nós mudarmos o nosso estilo de vida. Então, nós vamos mudar o estilo de vida de murmuradores, de reclamões, de insatisfeitos para satisfeitos, cheios de louvor, cheios de gratidão, cheios de alegria, cheios de fé, dizendo, tendo a certeza que Deus nos fortalece, que Deus nos transforma. E assim então eu poderei cumprir essa promessa. Senhor, eu te louvarei durante toda a minha vida. Eu cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. É isso que o salmista diz aqui, quando ele fala, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Senhor, eu não vou mais ser um murmurador, uma murmuradora. Eu não vou ser mais descontente. Eu não vou ficar mais com inveja, com ciúme, porque o outro tem. Não, eu vou ter uma vida de louvor, uma vida de contentamento e gratidão. Mas aí nós podemos pensar, como é que nesse momento eu tenho cabeça para louvar? Com tantas notícias ruins, com tanta coisa que está acontecendo, eu no meio dessa tristeza, eu vou ter que louvar? Eu vou conseguir louvar? Mas claro, eu me lembro, não vou pegar essa passagem agora, mas eu me lembro de Paulo e Silas na prisão, com os pés acorrentados, com as mãos acorrentadas. Não sei como é que eles estavam naquele dia, mas eles estavam ali cantando e louvando, adorando a Deus. E aí nós podemos dizer sim, nós podemos louvar mesmo estando em meio a um grande tsunami. Nós podemos comparar toda essa crise com um enorme tsunami de proporção incalculável. Até porque a gente ouve todos os dias as previsões. Não, nós vamos ficar de quarentena mais 15 dias. Depois, não, nós vamos ficar até o final de abril, que foi o pronunciamento do Trump, parece que anteontem, ontem, não lembro. E tantas mudanças, né? Um médico fala uma coisa, outro médico fala outro. Então, a proporção é incalculável, nós não sabemos, mas nós podemos louvar agora. Vamos pensar nos tsunamis que já aconteceram. Eles abalaram o mundo? Sim. Todos ficamos impactados, impressionados, ficamos vendo jornais e pensando, muitas vezes a gente pensou, "Poxa, ainda bem que essas águas não chegam aqui, que essas ondas não nos atingem. Bem-aventurados somos nós que moramos aqui em Goiás, moramos nessa região que nem mar tem. Então isso é muito bom, ou seja, a gente foi abalado, mas o problema estava lá, além fronteiras. Estava no outro povo. Quando começou também aí essa questão do Covid-19, a gente pensou, bom, é lá na China, né? Eu mesma via, algumas vezes orei, mas assim, orava sentindo uma misericórdia enorme. Algumas vezes eu chorei, porque eu ficava me imaginando ali como sendo alguém da família que perdeu, né? Perdeu alguém, vendo aquelas cenas de pessoas caindo mortas. Então eu chorava por compaixão mesmo, mas não pensava em momento algum que poderia chegar aqui. Mesmo o pessoal falando numa pandemia,
Eu não imaginava que a gente estaria hoje passando o que está passando, vivendo essa situação. Mas nós podemos dizer agora que esse tsunami chegou aqui. Ele atingiu cada cantinho da terra e encheu não com aquelas ondas que trazem água, mas com ondas de terror, ondas de medo, de pânico, medo da doença, medo da morte, medo da miséria, da fome, do desemprego, da violência, do futuro, medo do amanhã. Nossos sonhos foram embora. Todos os planejamentos, quantas pessoas estão falando, eu tive que cancelar a viagem, eu tive que isso, eu perdi aquilo, eu tive que fechar a loja, eu perdi o emprego. Então nós estamos vendo pessoas muito próximas a nós, famílias inteiras, todos perderam o emprego. Então, essa questão de perder emprego, puxa vida, isso tem abalado todo mundo. Mas nós precisamos lembrar que o nosso emprego não é a nossa fonte. O nosso trabalho não é a nossa fonte. As minhas mãos, a minha força não é a minha fonte. Mas a minha fonte segura é Deus. Nós ficamos ávidos por notícias, querendo saber se a situação está passando, quando é que vai voltar tudo a funcionar, quando é que as fábricas vão voltar. Queremos uma resposta imediata nos jornais. Ficamos aqui discutindo e contando o que o Trump fez nos Estados Unidos, o que o Bolsonaro está fazendo e criticando, e às vezes contrariados com a medida de um e de outro, vendo aí o Caiado com uma postura, o Bolsonaro com outra, e o ministro da Saúde, essas dificuldades, né, que estão vivendo. E essa palavra nos fala disso. Porque nossos olhos ficam voltados para as autoridades, para aqueles que detêm o poder, entre aspas. Mas aqui essa palavra diz no Salmo, no verso 3, diz o seguinte: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, ou seja, todos os seus planejamentos caem por terra. Eu penso o seguinte, puxa, todos são fraquinhos como nós. Por isso a palavra aqui nos manda não confiar no poder deles, porque todos são fraquinhos, todos são passíveis de erros, todos são impotentes, todos eles passam por momentos de insegurança. Tanto é que a gente viu o presidente dos Estados Unidos numa semana faz um pronunciamento, na outra semana, menos de 7 dias, me parece, faz um outro totalmente diferente. Porque todos, como nós, temos a tendência de defender em primeiro lugar os nossos direitos, de buscar aquilo que soluciona, ao meu ver, o problema. E me traz vantagens. Então a gente vê essa questão política também nesse sentido, né? Mas todos nós, sejam pais, ou pastores, ou médicos, ou governantes, ou políticos, todos nós estamos vivendo um momento ímpar em nossa caminhada. Não esperávamos por isso, ninguém estava preparado. Todos os planejamentos, todos os projetos, todas as áreas foram afetadas. Transporte, esporte, lazer, turismo, indústria, igrejas, escolas, negócios, tudo. O produtor rural sofreu impacto, está todo mundo sofrendo, todo mundo tendo dificuldades, né? Mas eu fiquei pensando, então nós podemos dizer agora, todos estão inseguros, todos podem refletir melhor nessa palavra. Então, a insegurança é generalizada. E agora nós podemos dizer, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. A Bíblia, a mensagem diz, não confie sua vida nas mãos de especialistas que não sabem nada da vida de salvação. Os homens não preenchem esse requisito. E é verdade, por mais que as pessoas entendam de um assunto, ela não é dona da vida. Se fosse assim, os médicos não morreriam. E eles estão sofrendo nesse momento, eles estão
estudando, eles estão se esforçando, eles estão se arriscando. Alguns chegam a um nível de cansaço, um nível de estresse eh, que nunca chegaram antes, que nunca tiveram tanto trabalho antes, eles estão, e nós precisamos orar por eles, orar pelos médicos, mas eles não seguram a vida de ninguém. Eles não são donos da vida. E ainda que segurasse a vida física, que pudesse achar que ele sim que conseguiu salvar e conseguiu fazer a pessoa viver tantos anos, a medicina tem tantas descobertas, mas Deus é soberano. Ele é soberano e Senhor. E, acima de tudo, mesmo que a gente conseguisse salvar a vida física, mas a vida espiritual, a vida eterna, só Deus dá. Então, nós precisamos fazer como o salmista aqui, e realmente nós confiarmos em Deus e orarmos e clamarmos a esse Deus, buscarmos força nesse Deus, buscarmos coragem nesse Deus. Esse Deus que fez os céus e a terra, como fala no verso 6, fez o mar e tudo que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus sempre cumpre o que ele promete. Deus não é homem para que venha mentir, assim a palavra diz em outro texto. Deus não é homem para se esquecer do que prometeu, mas ele cumpre. O verso 7 fala que ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Tem muita gente se sentindo encarcerada, se sentindo presa, reclamando porque os filhos agora não deixam sair. Então eu vejo pessoas de idade que estão revoltadas, ou jovens lamentando e reclamando porque tem que ficar em casa, porque não pode sair. Mas na verdade, Deus pode nos dar alegria, pode nos dar contentamento em todo o tempo. E nós não precisamos ter medo. Ele diz: Deus é aquele que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. No verso 8, ele diz o seguinte: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Que maravilha a gente saber que nós fomos justificados, que nós estamos incluídos aqui, que o Senhor nos ama, que Ele cuida de nós. E aqui fala que o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. Então Deus é aquele que nos faz enxergar lá na frente. Ele nos faz enxergar a sua misericórdia, Ele nos faz enxergar o seu poder, o quanto Ele é poderoso, o quanto nós podemos confiar nele. E nós precisamos também orar por aqueles que não conseguem ver. Nós precisamos orar pelas autoridades, nós precisamos orar pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que foram atingidas lá pela enfermidade, que foram atingidas nas suas empresas, que perderam o emprego. Nós precisamos orar. E o Senhor guarda cada um de nós. No verso 9 fala que o Senhor guarda o peregrino. Ele guarda cada um de nós todos somos peregrinos aqui. Mas aqui fala também daquele peregrino, aquele que está viajando, aquele que está sem casa, que está fora de casa. Quantas pessoas estão nas barreiras esperando ainda um tempo, a liberação para viajar, mas aqui fala que ele guarda esses também. Ele ampara o órfão e a viúva. Quantos ficaram órfãos nesse tempo? Quantas mulheres viúvas? Quantos homens sem a esposa? Mas ele fala que ele transtorna o caminho dos ímpios. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos guardar. E o verso 10, o último versículo, o salmista termina dizendo: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Na mensagem ele diz: o Eterno está no comando. Como eu gosto de ver isso. Quando fala reina, parece que nós não entendemos muito, porque o nosso sistema não é. Nós não temos um rei, nós temos um governante, nós temos um presidente. Mas quando fala de comando, nós entendemos. E aqui essa versão diz isso. O Senhor, o nosso Deus, reina para sempre. Ele está no comando sempre.
E ele ainda termina dizendo: o Deus de Sião é Deus para sempre. Tem uma música muito conhecida que diz: quando Deus faz, Ele é Deus. Quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Ou seja, Deus sempre faz, mas às vezes Ele não faz o que eu pedi, o que eu gostaria de receber, o que eu gostaria que Ele fizesse. Mas é um Deus que sempre faz. Ele nunca está com os braços cruzados para não abençoar, nem com as mãos encolhidas. Deus é um Deus de bênção. Nós já fomos abençoados e continuamos na bênção. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós podemos pedir o que está na vontade de Deus, o que está na palavra, aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que tem algum valor, nós podemos pedir, nós podemos concordar com a vontade de Deus e pedir, porque a vontade dele é o quê? Ela é boa, sempre boa, ela é perfeita e mesmo que no momento não pareça, mas ela se torna agradável. Deus tem um propósito em tudo isso. Se Deus permitiu que nós passássemos pelo que nós estamos passando, vivêssemos o que nós estamos vivendo, coisas que nunca imaginamos viver, situações nunca enfrentadas, se Deus permitiu, Ele vai usar cada detalhe na vida daqueles que o amam e transformará em bênção. Porque o eterno, o nosso Deus, está no comando sempre. O nosso Deus é Deus para sempre. Ele governa para sempre. Eu estava aqui na fazenda ontem à noite, nós estávamos orando, fizemos um culto antes um pouquinho da palavra do Everton, que foi uma bênção. Eu louvei muito a Deus, agradeci muito a Deus por ter conseguido conectar. Mas aqui, enquanto a gente estava no louvor, eu fiquei do lado de fora olhando, buscando as estrelas, o céu estava escuro, tinha muita nuvem. Aí estava lá uma lua crescente, pequena, né, ainda, e as nuvens cobrindo. Mas de repente a nuvem saiu e eu pude ver. Eu falei, gente, é assim a nossa vida. É assim. No mesmo momento que está tudo escuro, vem um vento e tira a nuvem da nossa frente, nós podemos ver a luz, nós podemos ver o sol, nós podemos ver as estrelas, nós podemos ver a lua brilhando lá no céu. Assim é, porque Deus governa para sempre. No mesmo momento em que nós estamos aqui atemorizados, né, com medo, nós vamos ver o céu se abrir. E nós vamos ver tudo voltar ao normal. O tempo eu não sei, você também não sabe. Mas Deus tem um propósito. Eu creio mesmo que nós estamos vivendo os últimos tempos. E esse momento pode ser o começo das dores, das grandes dores. Mas o Senhor vai nos fortalecer. Nós vamos passar por tudo que o Senhor permitir que a gente passe. Mas nós vamos passar com confiança, porque o eterno está no comando. O nosso Deus é Deus para sempre. Amém.